tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto.
Aleluia. Glória a Deus, Deus seja louvado. Saudamente, irmã, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer estar aqui novamente com vocês. Mais uma madrugada para a gente unirmos a nossa fé, buscar a presença do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. E já dando início, quero ler aqui com vocês no tema, né, que foi que a missionária Ivone colocou, o Espírito Santo, né, deu a ela, que se encontra em Atos 16, no versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a sua casa. Aleluia, Deus seja louvado. Aqui nessa palavra, né, fala ali sobre Paulo e Silas, né, eles se encontravam aprisionados, mas a palavra fala que em nenhum momento mostra que eles estavam tristes, abatidos, chorosos, não, a palavra fala que eles se encontravam orando e louvando ao Senhor, e era o que? Próximo à meia-noite, é o que nós estamos aqui, nós já entramos à meia-noite, é o que nós estamos fazendo aqui, reunidos, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, aleluia. E a palavra vinda vem falar que diante daquele louvor, daquela adoração, aquelas cadeias, elas foram quebradas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o carcereiro, quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele ficou com medo, porque temeu aos homens do que poderia vir sobre ele, né? Mas Paulo fala, olha, não precisa temer, estamos todos nós aqui. E naquele momento, pelo temor e ver, né, diante da adoração que Deus operou ali, aquele homem foi alcançado, aleluia. Então, a gente vê aqui chaves tão importantes, né, para a nossa vida, porque diante das situações, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas aqui fala que eles estavam encarcerados, eles estavam aprisionados fisicamente, mas espiritualmente aqueles homens eram livres, porque eles estavam adorando a Deus independente da situação e a circunstância que eles se encontravam. E isso não era diferente na minha e na sua vida. Talvez você possa se sentir aprisionada diante da situação que você está vivendo, mas em Cristo você é livre para adorar, para engrandecer o nome do Senhor, aleluia. E aqui fala que ele, né, perguntou o que faz, né, para ser alcançado pelo Senhor, pela tamanha glória do poder de Deus que ele viu ali. E eles falaram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa, aleluia. A única coisa que o Senhor nos pede é que a gente venha crer, que nós tenhamos fé, que nós não venhamos desfalecer, olhar para o problema, mas a gente olhar com os olhos da fé e crer que Deus ele é poderoso para mover, né, e quebrar cadeias, mover situações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Eu anotei no papelzinho todos os nomes, né, os pedidos de oração que estavam ali, então eu convido você nesse momento, vamos estar orando, amém? Coloque sua intenção, talvez você não colocou lá no grupo, mas você está aqui, então abra sua boca, clame ao Senhor, ore com fé, peça com fé, assim como aquele homem creu, né? Ali como aquele carcereiro creu, né? E a casa dele, mais abaixo, a gente vai ver no capítulo que a casa dele foi alcançada. Então, por que a nossa não pode ser? Porque para nós, às vezes, né, a gente olha para a família de outros e vê que Deus pode alcançar, pode mover, mas quando se trata da gente, a gente não crê, né? A gente fica desacreditado. Então, que a nossa visão seja transformada, que os nossos olhos sejam os olhos abertos, os olhos da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Paizinho amado, Jesus querido, eu quero iniciar, Senhor, meu Deus, meu Pai, essa live, Senhor, junto com as minhas irmãs, unidas, Senhor, em oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Senhor, para que a Tua presença seja notória, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nessa madrugada. Pai amado, nós nos recusamos, Senhor, a sair, Senhor, dessa live, a forma, Senhor, a qual nós entramos. Pai, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, apaga, Senhor, as nossas transgressões, as nossas omissões, Pai, as nossas fraquezas. Pai, perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, Senhor. Pai amado, porque às vezes nos encontramos, Senhor, tão incrédulas, Pai, diante de situações. Paizinho, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Mas eu clamo a Tua misericórdia, Pai. Eu clamo, Senhor, a Tua compaixão. Pai, se volte para nós, Paizinho, com Teu olhar de misericórdia. Senhor, aumenta a nossa fé, nos renova, nos restaura, Senhor, de dentro para fora. Vai visitando, Senhor, a cada, Senhor, lar aqui representado, a cada vida, Senhor, que colocou seu nome ali, Senhor, colocou suas petições, Senhor, são pedidos de oração por filho, por saúde. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, entra com as Tuas mãos poderosas, resgata, Senhor, essas vidas, Senhor, visita, Senhor, os nossos filhos, alcança eles, Pai, arranca, Senhor, os más conselheiros, as falsas amizades. Pai amado, tira, Senhor, as pedras de tropeço, Pai, toda amizade enganosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, prepara, Senhor, amizades saudáveis, Senhor, para caminhar ao lado deles. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos Seus anjos, Pai amado, a respeito dos nossos filhos. Guarda eles, Senhor, no Teu esconderijo, Pai amado, Pai querido. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu oro por portas abertas, Senhor, aquelas que têm clamado, Senhor, pedido, Senhor, meu Deus e meu Pai, com a porta de emprego. Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, entra com a Tua provisão, visita os lares, Pai, Senhor, que não venha faltar o pão sobre a mesa das Suas filhas, Senhor, sobre a nossa mesa, que não falta coisa grande nem pequena, Pai, que nós viemos ter, Senhor, para repartir, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para aquelas vidas, Senhor, que pediram, Senhor, meu Deus, pelas suas vidas espiritual, pedindo discernimento, pedindo frutos do Espírito Santo, pedindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, por sabedoria, Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, acrescenta, Senhor, sobre a vida das Suas filhas, Senhor, dada a Tua graça, Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, se nos falta sabedoria, pedir ao Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, coloca sobre nós, Senhor, os frutos do Teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que nós viemos refletir a Tua glória, Senhor, que quando os outros olharem para nós, não vejam nós, Senhor, mas vejam o Teu Espírito Santo através de nós. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, toma, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa live dessa noite, Senhor, aquelas que vão ter oportunidade, aquelas que vão louvar, Pai, recebe o louvor, recebe a adoração, Pai amado, Pai querido, a Tua filha que vai ministrar a Tua palavra, Senhor, usa ela, Pai, como canal da Tua graça, Pai amado, Espírito Santo de Deus, ara, Senhor, a terra do nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, que é a boa semente. Senhor, meu Deus, e a hora que essa palavra for lançada, Senhor, que essa palavra ela venha germinar dentro de nós, que ela venha crescer, venha frutificar e dar frutos, Pai. Pai, toma cada vida aqui presente, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Pai, a cada petição que as Suas filhas estão colocando, Senhor, nesse momento diante do Teu altar. Pai amado, Pai querido, que suba, Senhor, até o Teu trono de glória como cheiro suave. Senhor, eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai,
pela vida, Senhor, da Alice, Senhor, que está com dengue, Senhor, bactéria no ouvido. Senhor, repreende, Senhor, todo vírus, toda bactéria, Senhor. Meu Deus, pela aquela criança, Senhor, que está na UTI, Pai, até desenganada pelo médico, Pai, por causa de uma pneumonia. Pai, entra, Senhor, com o teu poder, Senhor, com a tua mão de misericórdia sobre a vida daquela criança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que se encontram acamados. Meu Deus, meu Pai, guarda a tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor, as suas filhas, Senhor. Nos livra, Senhor, do câncer. Nos livra, Senhor, das pestes, das pragas. Nos livra da guerra, Pai. Em nome de Jesus, nos cobre, Senhor, com o teu sangue. Pai, em nome de Jesus, acampa teus anjos, Senhor, sobre a nossa casa. Pai, coloca um anjo com a espada desembainhada sobre os nossos portões, Senhor. Guardando, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, a entrada e a saída dos nossos, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, das mãos do homem sanguinário, da violência. Pai, guarda os teus pequeninos, Senhor, da pedofilia, Senhor, da violência, do abuso. Pai, os nossos filhos na escola, na faculdade, guarda, Senhor. Livra eles de todo ataque e contra-ataque do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Ai, vai tocando, Senhor, sobre a vida daquelas suas filhas, Senhor, que se encontram desanimadas. Pai amado, se encontram fracas da fé. Senhor, que o Senhor venha renová-las, que o Senhor venha fortalecê-las, Pai amado, que haja um despertamento da tua igreja, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que os nossos lábios, Senhor amado, possam entoar, Senhor, o perfeito louvor e adoração a Ti, Senhor, é o que eu te peço, Paizinho, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus, amém, amadas. Eu já queria dar oportunidade para nossa irmãzinha Sônia, ela orar, louvar aquilo que o Senhor colocar o seu coração, amém? Irmã Sônia? Vanessa, você pode abrir seu microfone, amada? A paz. A paz, Amém. minha irmã. Amém. Fazer uma oração, irmã? Fica à vontade, amada. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, meu Deus e grandioso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Graças te damos, porque sabemos, Pai, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor ouve o nosso clamor, e no momento certo, na hora certa, o Senhor vai acontecer para a honra e glória do teu nome. Eu coloco, Senhor, a minha vida diante de ti, assim como a vida de cada irmã aqui essa noite, onde o Senhor, estamos no mesmo propósito, a qual o Senhor colocou no coração da irmã Ivone, Pai. O Senhor venha visitar a vida dela, a família dela. O Senhor venha guardar cada irmã aqui, meu Pai, cada família representada. O Senhor venha trazer fortalecimento. O Senhor venha trazer renovo sobre nossas vidas. O Senhor venha nos dar sabedoria, Pai. O Senhor venha nos dar entendimento. O Senhor venha ser conosco, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Ajude-nos, Senhor, a vencer as guerras, as lutas. Ajude-nos, Senhor, a ser luz, instrumento usado para a glória do Teu nome. Que em nome de Jesus nós possamos, sim, meu Pai, ser carta lida neste mundo de trevas, onde as pessoas estão, Senhor, aprisionadas. Eu oro clamando ao Senhor. O Senhor venha, assim, Pai, usar-nos para a glória do Teu nome. Vai, Senhor, visitando a cada família. Vai visitando, Senhor, se alguém estiver enfermo, vai repreendendo toda enfermidade. Vai trazendo sobre nós, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria. Que o fruto do Espírito Santo venha sobre nós. Que cada dia nós possamos, sim, Pai, ter fome, seja a Tua presença, buscar a Tua face. Eu coloco diante de Ti, Senhor, as petições
o qual foi feita antes, meu Pai. Ouve, Senhor, o clamor da tua filha, ouve, Senhor, o clamor daquele que necessita, pois só tu conheces a necessidade de cada um. Então, eu coloco diante de ti, Pai. Peço que o Senhor, Pai, venha operar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para a honra e glória do teu nome. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, irmã. Amém, irmã Vanessa. Deus abençoe sua vida. Carmen, você pode abrir seu microfone e fazer a oração, e aí você já orar pela pastora Verônica, que vai trazer a palavra? Amém, queridas. A paz do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, ainda em continuidade aqui, meu Deus. Eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, onde estamos aqui, Pai, clamando, Senhor, Pai. Onde estamos aqui, Senhor, buscando o Senhor. Meu Deus, o Senhor já ouviu, Pai, as petições, os clamores, os momentos de intercessão. Pai, mas que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer e para que, como eu ouvi, Senhor, numa ministração, num testemunho, que nesse vale, Pai, nós não venhamos ser osso, mas nós venhamos ser o profeta, Pai. Pai, não importa o vale, mas a gente tem uma decisão para fazer. Ou a gente é osso, ou a gente é o profeta. Pai, nós somos tuas filhas. E eu creio que cada mulher aqui tem uma palavra tua, Senhor. Eu creio que cada mulher aqui, Senhor, tem uma direção tua, Senhor. E que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, esquecer das tuas promessas, mas que durante o dia, Senhor, quando quando o inimigo colocar no nosso pensamento palavras, lembranças, recordações que não são tuas, Pai, que nós venhamos nos levantar, Pai. Ah, Senhor, e que nós venhamos crer, Pai, nas tuas promessas, Pai, onde que durante essas madrugadas, Pai, nós estamos sendo alimentados a nossa fé, Pai, onde que nós estamos aqui, Senhor, crendo, Pai, que cadeias realmente, Senhor, vão ser rompidas, que cadeados realmente vão ser abertos. Nós cremos, Pai. Pai, em nome de Jesus, venha ungir os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que a gente possa ouvir, Senhor, o som, o barulho, Pai, o barulho das correntes abrindo, das correntes, Pai, dos cadeados quebrando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que sejamos mulheres cheias, mas aquele que está ao nosso redor, Pai, nossa família, aquelas pessoas que nós amamos, os de perto e os de longe, que eles venham ser tocados, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, quantas mulheres aqui, Senhor, não podem tocar diretamente. Às vezes tem pessoas que elas estão orando, ou quem sabe um filho que saiu de casa, ou um marido. Pai, elas não podem tocar nesse exato momento, elas não podem ver nesse exato momento, mas elas estão aqui clamando, Senhor. Aqui, Senhor, nós somos como a mulher cananeia, Senhor. A mulher cananeia, Senhor, precisou sair da casa onde a filha estava possessa, e ela foi até ti, Senhor. Ela chegou até o Senhor, e ali ela ficou clamando, e ali ela chamou a atenção do Senhor. Pai, nos ajuda a chamar a tua atenção, Pai. Ah, Espírito Santo, eu já quero te agradecer. E também nesse momento, Senhor, eu quero também te colocar a, a tua serva, Senhor, que vai trazer a palavra, Pai. Em nome de Jesus, vai blindando a casa dela, a vida dela. Senhor, vai blindando, Senhor, para que aquilo, Pai, que o Senhor colocou nela venha fluir, Senhor, para que não haja roubadores de palavras, Pai, mas que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, guardar aquilo que vai ser ministrado dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigada pela oportunidade, irmã. Amém, Carmen. Deus abençoe sua vida. Pastora Verônica, seja bem-vinda. Fica à vontade, amém?
A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a cada uma de nós. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus nesta madrugada. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. E operando esse Deus maravilhoso, né? Quem vai impedir? Ninguém pode impedir o agir do Senhor, né? Sabemos que na nossa luta, na nossa vida, nós vamos enfrentar, né? Muitas lutas, muitas provas, muitas tempestades, mas nada disso vai fazer com que eu e você venhamos parar, mas sim com que eu e você venhamos nos fortalecer ainda mais. As lutas, as provas, as guerras, elas não vêm para parar uma mulher de oração, ela não vem para parar uma mulher de Deus, ela vem para forjar mais ainda o caráter, ela vem para vivificar mais ainda a nossa fé. Porque como é que nós vamos contar testemunho do que Deus fez se nós não vivermos situações ao qual depende de milagres para podermos contar que Deus fez, que Deus faz, né? Então, através dos nossos testemunhos, através da nossa fé, através dos levantes, das lutas, outras mulheres que ainda não estão na presença do Senhor, que estão afastadas, por algum motivo se afastou, não estão mais ou nunca tiveram, elas vão olhar para a nossa vida e vai ver que, estando na presença de Deus ou estando no mundo, as lutas e as provas, elas vêm. Só que quando nós estamos na presença de Deus, o Deus que nós servimos, ele nos direciona a sair, como vencer, como sair de situações ao qual, se fosse só por nós mesmas, nós ficaríamos ali plantadas e não sairíamos nunca mais. Então, estar na presença de Deus faz toda a diferença. Quando vem as lutas, quando vem as provas, quando vem as batalhas. E o dia que alguém virar para mim, para você e dizer, vem para a presença do Senhor, porque aqui vai ser só o mar de rosas. Mentiroso é este, mentiroso será esta, porque estar na presença de Deus não é sempre ter benefícios de bênçãos, mas não, é ser provado e ser aprovado. Uma guerra, alguém só é chamado de soldado porque teve que guerrear. Porque se ele não entra para guerrear, ele não pode ser chamado de soldado. Ele tem que ser chamado de soldado aprovado. E quem me aprova, quem te aprova, é Deus. Então, que nessa noite nós venhamos ficar ainda mais firmes, ainda mais fortes na presença do Senhor. Porque eu creio que aqui tem mulheres que sabem o que é passar por luta, sabem o que é passar por provas, e que têm vencido, têm suportado, têm olhado para o alvo, que é Jesus, e graças a Deus, o Espírito Santo de Deus não tem deixado nem eu nem você desistir. Amém? É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu gosto de pregar sobre esta palavra, porque ela vem falar de família, né? Ela fala de filhos, ela fala de esposa, ela fala de esposo, ela fala de bonança, mas também fala de momentos de escassez. E ela também fala no momento de dores, no momento de prova, momento de luta, momento de desespero. E se não aconteceu uma dessas coisas na casa de alguma das mulheres que está aqui, abençoada você é, né? Porque a luta ela vem, a prova ela vem, a situação ela vem, e muitas das vezes muda só o endereço, mas os problemas e as situações de tempo em tempo ela aparecem dentro de uma família. Então aqui no livro de 2 Reis, seu capítulo 4, vai dizer que uma certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para que serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer?
dize-me que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, traz mais vasilhas. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite ele parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e seus filhos vivei do resto. Essa palavra, ela, toda vez que eu a leio, ela me confronta, porque quando nós vamos falar da viúva, do azeite, trazendo uma mensagem voltada somente para mulheres, é como se nós ficássemos mais à vontade para falar. Porque muitas das vezes nós vamos falar dentro dessa mensagem e, dependendo dos ouvidos que a ouvem, a impressão que dá é que quem prega está criticando aquele homem porque ele deixou dívidas para que a sua mulher ainda pagasse. Veja bem, essa mulher, ela está viúva. E este homem, ele não deixa dívida para ela porque ele a abandonou, porque ele a deixou. Ela não é uma mulher separada, ela é uma mulher viúva. Então, se todos nós soubéssemos o dia e a hora em que partiríamos da terra, desse plano, nós organizaríamos a nossa vida melhor. Eu diria, mês tal, do ano tal, eu preciso estar com tudo organizado, que é o meu último dia. Mas não funciona assim, não é assim que as coisas funcionam. Nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos partir. E essa mulher, quando ela vai partir, essa mulher, quando o marido dela vai partir, ele não deixa um bilhete, ele não deixa um recado, ele não avisa, simplesmente ele morre. Ele morreu. Morreu e deixou dívida. Só que o azeite, o que ela tinha em casa, não tinha como pagar essas dívidas. E aí começa a entrar um desespero. Aí essa mulher começa a entrar em desespero, porque ela precisava honrar com essas dívidas. Ao mesmo tempo, ela não tinha onde conseguir. Ela não tinha como sair e pegar uma quantia de azeite emprestado para depois devolver. Quem é que vai emprestar alguém se sabe que depois de emprestar, esse alguém não terá como pagar? Ou você dá, ou você não empresta. Só que o interessante é que quando essa mulher ela se vê numa situação tão desesperadora, porque agora os credores chegou e quer levar os filhos, ela vai ir até um homem de Deus, ela vai ir até o profeta. O profeta também, ele está na dependência de Deus. Ele vira para ela e fala, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí ela lembra, olha, o meu marido, ele era teu servo. Então ela está lembrando o profeta, ela está indo até o profeta, porque ela sabe que se tem alguém que tem intimidade para falar com Deus e pedir por ela,
seria aquele homem de Deus. A palavra diz que ele vai fazer uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Ah, eu tenho uma botija de azeite e tem pouco. O que tem ali não dá para pagar. Para organizar minha vida do jeito que eu preciso, não tem como. A palavra diz que aquele profeta, ele vai dar uma ordem para ela. Para que ela peça aos filhos dela, para que eles saiam na vizinhança e comecem a recolher vasilhas. Mas se você voltar um pouquinho comigo aqui na palavra, você vai ver que toda casa aonde tem alguém que crê em Deus, aonde tem alguém que ora, tem uma reserva. Toda casa que tem uma reserva de oração, ela é propícia para milagre. Toda casa que tem reserva de comunhão, ela é propícia a milagre. Por isso que o inimigo, ele gosta de calar, o que ele mais gosta de fazer é calar a minha adoração, a sua oração, a nossa oração, a nossa entrega, a nossa intimidade. O tempo em que nós vivemos, se nós não organizarmos o nosso tempo, nós deixamos de levar a nossa adoração diária ao altar do Senhor. Aquele homem, ele era um homem que servia o profeta. Era um homem que andava com um homem de Deus. Era um homem que ouvia falar de Deus, ouvia os ensinamentos e ele aplicava isso dentro da casa. Porque se ele não aplicasse, se ele não falasse quem era o homem de Deus ao qual ele andava, essa mulher, no momento de desespero, ela não ia ter um alvo a buscar. Toda casa que tem oração, toda casa que tem renúncia, toda casa que tem busca, ela não está isenta de passar por luta e por prova. Ela não está isenta de passar por provação, por ventos. Ela não está isenta de nada disso. A diferença é como Deus vai agir dentro de cada casa. Da casa que busca, da casa que não busca, da casa que o adora, da casa que não o adora. Aquele homem, antes de morrer, ele deixa ali uma reserva de oração. Ele deixa ali uma responsabilidade. Ele deixa ali um legado de um homem que servia a Deus. Toda vez que eu e você gastamos o nosso tempo de uma maneira aproveitosa, de uma maneira saudável, de uma maneira direcionada ao altar do Senhor, tudo que está à nossa volta coopera para o bem daquele que crê e que serve a Deus. A palavra diz que agora esses meninos, eles vão sair e vão começar a pegar vasilhas. E começam a pegar vasilhas emprestadas. E o profeta diz assim, olha, não pegam poucas, pegam muitas. Então, quando eles começam a sair para pegar essas vasilhas, eles também começam a medir o nível de problema ao qual a casa estava. Então, esses meninos não vão colocar dificuldades, eles não vão colocar cansaço, eles não vão colocar dificuldade em ir buscar uma ou duas, eles vão buscar muitas. Porque eles sabiam que se eles também não tivessem com o pensamento voltado para aquilo que Deus ia fazer, eles corriam o risco também de ser vendidos. Nós vemos hoje casas, famílias, entrando em situações terríveis. E a gente vai ver que muitas das vezes o problema não é o credor vir pegar os filhos. Muitas das vezes o credor é o inimigo atuando no casamento. Quantas mulheres hoje que lutam sozinha pela sua casa, que já lutaram sozinha pela sua casa? Quantas mulheres enfrentaram situações dentro da sua casa
E essa situação não foi porque o marido era um homem de Deus, que o marido era um servo de Deus, que o marido morreu e deixou dívida. Não. Muitas mulheres enfrentaram e enfrentam situações dentro da sua casa hoje porque os seus esposos são maus. São homens maus. São como maridos de Abigail. São homens que eles não têm responsabilidade nenhuma. São homens que não dão valor aos seus filhos, são homens que não dão valores às suas esposas, são homens que não estão preocupados com as finanças, são homens que não estão preocupados em colocar o pão sobre a mesa. E muitas das vezes, as mulheres elas têm que sair e fazer o papel de esposo. Ela tem que sair e fazer o papel daquela que protege, daquela que guarda, daquela que luta, daquela que levanta cedo, daquela que levanta tarde, daquela que chega tarde em casa. Muitas das vezes, nós estamos olhando e estamos esperando o marido fazer o papel ao qual ele foi chamado para fazer. Mas que em muitas casas, se as mulheres não se levantarem em oração, se as mulheres não levantar, se elas não buscar, se ela não for buscar o pão, a mesa permanece vazia. Se ela não lutar para pagar as dívidas, o credor vem, coloca ela para casa, ela fica sem onde morar, a água não é paga, a luz não é paga, os boletos chegam e nada acontece. Muitas das vezes, o credor são os próprios esposos dentro da casa. E nós sabemos que isso não acontece só com mulheres lá no mundo, lá fora, não. Isso está acontecendo com mulheres cristãs, mulheres que estão dentro da igreja. Mulheres que saem com seu esposo para a igreja, mulheres que saem com seu marido, que saem com seus filhos, mas o credor é ele mesmo. É ele mesmo que está fazendo com que os seus filhos venham ser roubados pelo inimigo. É ele mesmo que está fazendo com que os seus filhos venham ser roubados pelo adversário. É ele mesmo que está fazendo com que o ladrão venha e põe tudo, rouba tudo, porque ele é a porta aberta, ele é a janela escancarada, ele é o telhado, a casa descoberta. Muitas das vezes, nós estamos olhando para um tempo onde o credor é aquele esposo, que ele até vai para a igreja com a esposa. Ele até vai para um culto, ele até vai para uma festividade, ele até é o pastor da igreja, ele até é o presbítero da igreja, ele até o diácono da igreja, ele até o obreiro da igreja, mas ele é o próprio credor escondido, envolto numa pele de lobo. Porque lá fora, ele diz que anda e serve o Deus Altíssimo. Mas ele não tem nada de profeta. Ele não vive verdadeiramente, ele não segue o Senhor Jesus verdadeiramente. A diferença desse homem que ele morre e deixa a dívida, ele servia ao Senhor. Então, os credores vêm para buscar algo que pertencia a ele, mas que ele consagrava essa casa. Ele entregava essa casa em oração ao Senhor. E quantos homens não estão mais entregando e apresentando e consagrando a sua família e sua casa ao Senhor? Porque, na verdade, eles mesmos são os ladrões de suas próprias casas. Eles mesmos são destruidores de suas próprias casas. Eles são aqueles que batem, eles são aqueles que estupram, eles são aqueles que espancam, eles são aqueles que fazem de cárcere privado, eles são aqueles que deixam faltar comida, eles são aqueles que não compram uma roupa, que não cuida do cabelo, que não compram um perfume, que não compram desodorante, que não compram um creme, que não dá um beijo, mas só sabe esculachar as esposas dentro de casa. Então, o diabo ele só muda as formas dele agir, mas ele continua sendo diabo. Ele muda as técnicas dele agir, mas ele continua agindo quando a gente deixa porta, janela e telhado descoberto, brecha, fenda. A palavra diz que o profeta ele não precisou entrar dentro daquela casa. Ele falou, olha, vai lá, pede seus filhos, recolham as vasilhas e entram. Aqueles meninos, eles deram o melhor de si. Porque ele sabia que toda a casa, tudo estava em jogo. Quantas casas que nós estamos vendo, quantas famílias que nós estamos vendo, que mulheres estão ali lutando sozinhas. Elas estão desabando porque não tem apoio espiritual, não tem apoio emocional. Não tem apoio nenhum.
Elas dependem do apoio, da oração de uma irmã lá fora. Elas dependem da oração, da intercessão, do ciclo de oração. Elas dependem da oração, aleluia, glória a Deus, de uma irmã mais chegada. E mulheres que elas não conseguem nem se abrir para falar do problema que está acontecendo dentro da casa. Porque elas se sentem envergonhadas de alguém saber que aquele homem que parece ser um homem de Deus não é um homem de Deus, na verdade é um lobo. É um ser perigoso. É o perigo dela, ele. E a casa não vai para frente. E os filhos ficam no meio daquela bagunça, no meio daquela desordem. Os filhos já não querem mais ir para a igreja, já não querem mais lutar, já não querem mais guerrear. E aí a mulher fica sozinha. Ela vai chorando para a igreja e volta chorando para a igreja. Ela vai chorando para a igreja e volta chorando para casa. Ela levanta chorando, ela não tem prazer em comer, não tem prazer em beber, ela não tem prazer em nada. Porque ao mesmo tempo ela está lutando, está guerreando, ela está orando, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa minha família. E ela não vê mudança, ela não vê, ela só vê o credor levando, ela só vê o credor chegando e querendo arrebentar com tudo. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela recebe uma ordem e ela não tinha opção mais. Ali ela não tem opção. A única opção dela é crer. A palavra diz que o profeta vai dizer, olha, você entra para dentro da sua casa, você e seus filhos, e fecha a porta. E o que eu entendo com isso? Antes, quem estava lá fora podia participar, oferecendo vasilhas vazias. Mas por que agora a porta tem que ser fechada? A porta tem que ser trancada? Porque não é porque alguém está fazendo algo de bom para você, num tempo, que você precisa revelar os mistérios de Deus na sua vida. Não é porque alguém está fazendo algo de bom para você nesse momento que você precisa revelar toda a sua vida. Tem coisas que não é para ser mostrada, tem coisas que não é para ser revelado. Tem coisas que Deus está te dando que tem um tempo para ser mostrado, tem um tempo para ser dito, tem um tempo para ser falado. E muitas das vezes o Senhor está ainda fazendo, está no início do processo de fazer. Nós já abrimos a boca e contamos. Você sabia que tem esposo que ele conta tudo que faz com a mulher dentro de casa, lá fora, no bar, com os amigos, nas festas, dentro do emprego, na rua, em qualquer lugar? Ele conta como os filhos são, ele conta como a esposa é, se ela cozinha bem, se ela não cozinha bem, como é que ela lava a cabeça, ele conta a roupa que ela usa, ele conta as intimidades dele, ele fala mal dela, ele fala mal dos filhos, ele fala mal de tudo, mas ele mesmo não fala um bem que ele fez para dentro de casa. Ele fala que ela chega tarde do serviço, ele fala que ela só pensa em trabalhar, ele fala que a casa não está tão arrumada como deveria estar, ele fala que as crianças estão jogadas, mas ele não fala o que ele está fazendo para melhorar nada. Tem coisas que o Senhor está fazendo para a minha vida e para a sua vida, que ele está falando, não é tempo de falar, não é tempo de contar. Porque nem todo mundo que está te dando alguma coisa, que está te oferecendo alguma coisa, está te oferecendo para que você, antes do milagre acontecer, você venha revelar. Nem o profeta, ele entrou. Porque ele sabe que quando Deus vai fazer, ele faz, independente do profeta estar perto ou estar longe. Porque se Deus não fizer, nada acontece, minha irmã. Se Deus não falar, ninguém pode falar. Se Deus não disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Tem coisas que o Senhor está dando para mim, está dando para você, e que eu e você temos que ter muito cuidado. Cuidado de manter as portas fechadas. E guardar em segredo.
Porque lá na frente você vai ver, eu vou ver, que aquilo deu errado, que aquilo parou, que aquilo mingou, que aquilo não foi para frente. E aí a gente pode abrir a boca e falar assim, foi porque o diabo colocou a mão. Não, foi porque eu e você falamos no tempo errado, mostramos no tempo errado, e estamos mostrando coisa que não é para mostrar nesse tempo. Nem todo dia é para eu e você mostrar o que a gente está falando. Nem todo dia é para a gente mostrar o que a gente está fazendo. Nem todo dia é para a gente falar que o nosso casamento está uma maravilha. Nem todo dia é para nós mostrarmos uma foto maravilhosa e sorrindo. Tem dias que não é para mostrar nada, tem dia que é para ficar em silêncio. Tem dia que é o máximo, Deus te abençoe. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Porque nem todo mundo que está lá fora está querendo ver a minha, a sua vitória. Nem todo mundo que está lá fora está querendo ver eu e você brilhar. Nem todo mundo que está lá fora está querendo bater palma quando você estiver bem, quando Deus estiver te abençoando. Tem pessoas que até podem, aleluia, glória a Deus, falar que quer te ver bem, mas não. Porque existe uma coisa chamada ciúme, inveja, olho grande, palavra de maldição. E pega, cola igual chiclete. Que às vezes se a maldição, o olho grande e a inveja chegar num tempo errado, depois para que se você não tiver num tempo de potência de oração, vai pegar assim, vai te agarrar assim, vai te segurar assim. E depois para sair, a oração ela tem que ser dobrada. Nem todo dia é para eu falar como a minha casa tá, como a minha casa tá linda, a minha casa tá bonita, como chegou. Nem todo dia é para mim falar que estou indo no mercado. Porque tem gente que não está conseguindo ir. E vai que só o sentimento no coração pode chegar lá, a compra até chega, mas ela não rende durante o mês. Pequenas coisas, pequenos detalhes, mas que mudam um dia, mudam um mês, mudam a história. Quando você fala, eu quero comprar, não diga que quero comprar, primeiro compre. Consagre a Deus, depois você fala. Se Deus falar, você mostra a bênção. Porque se você não fizer isso, o inimigo vem, o credor vem e empanha. Missionária, mas nesse caso, o marido dela estava endividado, mas quando se fala de credor, está falando de diabo, está falando de alguém que quer escravizar, está falando de alguém que quer pegar o que você tem e levar como escravo. E aquela mulher, ela sabia que se os credores viessem e pegassem aqueles filhos, nunca mais ela veria. A palavra do Senhor, ela é fácil. Ela é fácil. Ela não segue por caminhos difíceis. Você consegue entender exatamente aquilo que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite. A palavra diz que aqueles meninos eles vão entrar. E o profeta tinha dado uma ordem: fecha a porta, tu e teus filhos. A palavra diz que agora ela vai pegar aquele azeite, ela vai pegar aquela botija que ela já tinha, a reserva pouca, mas tinha. E vai começar a virar aonde não tem. Toda vez que eu e você acharmos que não tem mais jeito, o Senhor chega com a resposta. Só que eu aprendi uma coisa, ele usa o que eu e você ainda tem de pouco, ele usa a nossa pouca força, ele usa até quando nós estamos com pouca fé, para fazer algo grande na minha vida e na sua vida. Porque ele quer que eu e você sejamos canal de bênção para nós mesmos. Para depois ser canal de bênção lá fora. Tem muitos que acham que é de fora que vem, é de fora que alguém vai fazer e que Deus vai orar e que Deus vai fazer. É de fora que vai vir a atitude que vai mudar a minha casa e a tua. Não, é de dentro para fora. É quando você sabe que tem algo na sua vida que Deus já mandou tirar. É quando você sabe que você está numa situação de vida ou morte. Que Deus já falou até aí, se você passar daí, você morre. É uma situação de quando uma mulher ela está em perigo dentro de casa. Que às vezes alguém está dizendo, mas se você largar esse casamento, todo mundo vai rir de você, todo mundo vai falar de você.
Mas você já parou para pensar que o seu dia na mão do credor pode estar contado? Você já parou para pensar que a sua vida está correndo risco alto? E que por querer manter a aparência para alguém você pode perder a sua vida? Tem mulheres, tem pastoras, tem missionárias que não gostam de pregar, não gostam de falar. A gente luta por situações, minha irmã, que a gente sabe que Deus está, mas quando você sabe que Deus não está, que você está correndo risco de vida, é Deus dizendo, é tempo de sair. É tempo de não deixar o credor vir empanhar a sua vida. Porque o credor nada mais menos é do que o inimigo, o adversário, aquele que não vem, aquele que vem para roubar. E na hora que ele entra, ele vai roubar e ele não escolhe o que rouba muitas das vezes, não. É o que está mais fácil, é o que está mais vulnerável, ele põe. A palavra diz que aquele azeite ele vai jorrar. A palavra diz que as botijas vão se encher. Só que ela se lembra. Quem a orientou? Ela volta em quem a orientou. E ela fala, ó, as botijas estão cheias, o azeite jorrou. E ele fala, agora você paga a dívida. Ele está dizendo, ele está falando de honra. Honra agora. Honra com aquilo que Deus fez. Não desperdiça aquilo que Deus fez, não. Não pega e sai por aí sem controle, não. Honra Deus. Se o problema é o credor, o inimigo neutraliza ele agora. Vai lá e neutraliza o inimigo. Paga essa dívida. Aí depois sim você vai viver do resto. O que sobrar você vive. Muitas vezes o Senhor está dando bênção para mim e para você. Tem algo que é para a gente finalizar. E a gente, em vez de fazer aquilo que Deus mandou naquele tempo, a gente sai e faz outra coisa. Aí dá errado. Se Deus fez para ser usado naquele tempo, para isso, para aquilo, vai lá e a gente tem que honrar. A gente honra. A palavra diz que as vasilhas estavam tão cheias. Só que dentro dessa palavra, eu penso, né? Se ela pegou essas vasilhas emprestadas, ela vai ter que devolver. As vasilhas, quando vieram, elas vieram vazias. Só que azeite, aonde cai, ele marca. De uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que ela precisou devolver uma vasilha, com certeza a vasilha não foi pura, porque nós, mulheres de Deus, tem uma coisa que nós não conseguimos ser, é ingratas. Mas a marca da onde encheu também foi. Até onde encheu a botija foi a marca. Eu creio que ela também abençoou. Então, sejamos mulheres abençoadas, mulheres que abençoam, mulheres que queiram ser abençoadas. Lutem pela nossa casa, luta pela nossa família, mas vamos aprender a enxergar onde está o credor hoje. Porque naquele tempo foi o credor que veio buscar os filhos. Porque o marido dela era um homem bom e ele morreu. Mas a pergunta que eu estou deixando para a amada igreja aqui nessa noite. Qual o perigo hoje do credor na sua casa? Qual é o credor na sua casa hoje? Qual é o credor na sua vida? Sejamos fortes, sejamos mulheres de posicionamento no meio da luta e da guerra. A luta não acaba, a guerra não acaba. Levante não acaba, ataque não acaba, confronto, afronta não acaba. Mas toda vez que eu e você lembrar que a gente tem reserva de oração, que a gente tem um Deus que pode por nós, o inimigo ele tem que cair por terra, ele tem que bater em retirada. Em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Então, fica com essa palavra no seu coração, tá bem? Já deu 1h aqui da manhã e eu vou finalizar, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue operando, que o Senhor continue manifestando o teu poder e a sua graça, amém? Que você tenha um restante de noite abençoado, maravilhoso, uma madrugada ainda de oração, um amanhecer com vida e saúde. Quando você for orar, lembre que a sua oração ela tem poder e que a oração da irmã ela é uma intercessão sobre a tua vida. Se eu e você não orar primeiro, a intercessão lá fora não chega da maneira como ela deve chegar no alvo. Porque mesmo caídos, mesmo fracos, é necessário clamar a Deus.
mesmo com pouca força. É necessário clamar a Deus e Ele responde a oração do justo, amém? Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Eu já ouvi muita ministração dessa palavra, mas nunca dessa forma, igual a senhora ministrou. Deus seja louvado, é necessário um despertamento, uma visão aberta. Né? Às vezes né, o problema realmente está ali de frente de nós e a gente colocamos a mão nos nossos olhos e não queremos verdadeiramente enxergar o que precisa ser enxergado. Deus seja louvado sobre a sua vida, pastora Verônica. Faz a oração e já dá a bênção apostólica para a gente finalizar. Amém? O microfone está fechado, pastora. Pai amado, Pai querido, a poder no teu nome, a poder no teu sangue, meu Pai, neste momento. Eu apresento, meu Pai, cada irmã aqui em oração, Senhor, meu Deus, aquelas que entraram, até mesmo aquelas que saíram por algum motivo durante, meu Pai, a transmissão. Eu apresento, meu Pai, a vida da tua filha, tua serva que estava na direção, meu Pai, desse culto hoje. A vida de cada irmã, Senhor, a casa, a nossa família, o nosso coração e mente, Senhor. Senhor, meu Deus, que nós venhamos continuar sendo mais constantes, mais firmes, que mesmo nos dias, meu Pai, em que nós acordarmos, meu Pai, e o nosso coração, a nossa mente, desejar, meu Pai, aleluia, oh, glória a Deus, Deus santo, Deus amado, ficar mais na cama, ficar com o quarto fechado, ficar no escuro, Senhor, meu Deus, porque sim, a depressão, a opressão, há palavras, meu Pai, que vem, meu Pai, que abate, que desanima, as situações da nossa casa, da nossa família também, que vem, meu Pai, que desanima, mas também eu sei, meu Pai, que o Senhor tem transbordado em famílias, eu sei, meu Pai, também que o Senhor tem levantado famílias fortes, eu sei que o Senhor tem mudado o cativeiro da nossa casa, eu sei que o Senhor tem transformado muitos esposos, muitos filhos, muitas esposas, eu sei que o Senhor tem feito, meu Pai, chover, porque o Senhor é um Deus de bonança, um Deus que faz, um Deus que muda a história, mesmo, meu Pai, muitos, meu Pai, que antes, meu Deus, começaram com uma família que não deu certo, mas hoje o Senhor abençoou, meu Pai, com uma família nova, com um esposo novo, ao qual Ele tem tratado com amor, tem tratado com carinho, tem tratado, meu Pai, com zelo, tem sido, meu Pai, dias de bênção, dias de glória, ô Senhor Deus amado, repreende toda inveja, todo olho grande, toda palavra de maldição, toda contenda, toda obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, olho grande, praga rogada, lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, aonde estiver nesse momento, meu Pai, alguém maquinando mal, alguém preparando algo, Senhor, para destruir a nossa caminhada, para destruir a nossa vida, Senhor, meu Deus, já vai jogando por terra todo embaraço, não nos deixe confundida, não nos deixe enganada no meio das nossas lutas, no meio das nossas guerras, porque o Senhor é o Deus que dá a visão, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que opera, e quando nós nos sentimos, meu Pai, com pouca força, completa, Senhor, a nossa força. Quando o nosso fardo, meu Pai, estiver pesado, Senhor Jesus, troca o nosso fardo. Ô, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer resplandecer a Tua luz sobre nós, sobre a nossa casa. Meu Deus, não deixa faltar nada na despensa. Não deixa faltar, meu Pai, nada, Senhor, meu Deus, nos armários. Não deixa faltar nada, meu Pai, na geladeira. Ô, Deus querido, Deus amado, se por via alguém estiver necessitando, precisando, usa aquele que está mais perto, toca no coração daquele, daquela, para que venha abençoar, para que venha ser canal de bênção, para que seja voz de profeta na vida, Senhor, das tuas filhas, das tuas servas. Repreende o migrador, Senhor, meu Deus, lá naquela luz, Senhor, meu Deus, naquele gás, Senhor, meu Deus, naquela água, Senhor, meu Deus, naquele boleto. Oh, Deus querido, Deus amado, todas as enfermidades venham cair por terra. Senhor, meu Deus, eu profetizo nesta noite, nessa madrugada, que o teu Espírito de cura, o teu Espírito, meu Pai, de unção, o teu Espírito de poder, venha passar sobre a nossa casa, venha passar sobre a nossa vida, levando embora tudo aquilo que não provém do Senhor, toda amarração do inimigo, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, tudo aquilo que não te louva, venha cair por terra nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o ministério das tuas filhas, que elas venham ser jardins, campos floridos, aonde elas colocarem a mão, a planta dos pés,
os olhos dela alcançarem, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, elas vão conquistar. Que elas não venham ser poço nunca, mas que elas venham ser sempre rios, mananciais de água, que venham jorrar dos lábios delas palavras abençoadas, palavras cheias de vitória, que as orações delas venham ser como flecha, venha ser sempre, meu Pai, aleluia, glória a Deus, como espada molada, afiada, e acerta o alvo, em nome de Jesus. Sejam todas abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém, graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações divino Espírito Santo venham ser com todos nós que amam e que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga bem forte, amém, graças a Deus e glórias a Deus, amém? Deus nos Amém. abençoe, uma Glória a vida Glória Deus. abençoada. a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Missionária Deus. Ivone, quer falar alguma coisa, missionária Glória a Ivone? Deus. Glória a Deus. Amém, amém, irmãs. Louvado seja Deus pela nossa querida pastora Verônica. A pastora Verônica esteve internada há pouco tempo, né, pastora? Amém. Mas aprove o Senhor separar essa noite para esse vaso de honra trazer a palavra, que eu faço as palavras da Rose, as minhas as palavras da Rose, né? Porque eu também nunca tinha visto. Já ouvi vários pregadores falando ali de 2 Reis 4, mas dessa forma foi muito, muito impactante. Deus continue te abençoando, dando saúde, discernimento, sabedoria. Pastora Verônica e todas as demais que estão aqui, que têm tido sede de Deus, sede da presença, sede de estar, né? Buscando a face do Pai. Deus abençoe cada uma de vocês. Tem sido dias maravilhosos na presença. Nós estamos hoje, quarta, né? Quarta-feira, 3 dias, e eu creio que esses 21 dias serão um divisor de água na vida de cada uma de nós. Amém? Beijo no coração de todas. Espero todas amanhã. Amém. Deus Glória a Deus. abençoe, Rose. Deus Amém. abençoe todas vocês. Amém. Amém. Gratidão às meninas, missionária Ivone, pastora Verônica. Deus abençoe, meninas. Uma ótima noite. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Amém. Boa noite para todas. Amém. Paz a todos, boa noite, bom descanso. Que Deus abençoe a nossa família. Em nome de Jesus.